Olá, Shalom, seja bem-vindo ao canal Mais de Sião. Hoje, Israel está comemorando o 75º aniversário desde seu restabelecimento como nação. Em maio de 1948, cumpriu-se a promessa de Deus revelada ao profeta Isaías sobre a nação de Israel e também sobre a vergonha de seus inimigos. É isso mesmo. Como eu já disse em outros vídeos, Deus não tem planos para religiões, mas para nações. E por isso, os religiosos que pregam heresias sobre a nação de Israel, sobre a rejeição de Deus aos judeus, todos eles serão confundidos e já estão sendo envergonhados. Há exatamente 75 anos atrás, o mundo testemunhou inconscientemente o cumprimento de uma grande profecia e, consequentemente, os falsos conceitos teológicos começaram a desmoronar. Há 75 anos atrás, iniciou a contagem regressiva para o pior cenário que a humanidade vai viver. E parte disso é por conta de quem, gente? Da religião. A famosa teologia da substituição, propagada nos meios teológicos do cristianismo, contribuiu para a morte de milhões de judeus durante a Inquisição e também no Holocausto. Muitos líderes e teólogos dizem, até hoje, que a Igreja substituiu Israel e que os judeus foram rejeitados por Deus. Mas será que isso é verdade? Influentes líderes católicos e evangélicos não aceitaram a verdade bíblica contextual e, por causa disso, suas doutrinas manipuladoras contribuíram para o assassinato de milhões de pessoas inocentes, até mesmo, gente, crianças. E esse pessoal todo estava achando que eles, e suas doutrinas e atitudes estavam o quê? Agradando a Deus. Até hoje vemos líderes cristãos justificando a criminalidade e dizendo que o Holocausto foi o juízo de Deus contra os judeus por terem matado Jesus. Mas eles não aceitam que o pecado dos pais influencia, no máximo, até a 4ª geração. E Deus também se compadece até 1000 gerações daqueles que se arrependem. Arrependimento, gente, não tem nada a ver com conversão religiosa, mas com conversão de coração a Deus e obediência às suas leis e os seus estatutos. Em Atos capítulo 2, vemos a pregação clara de Pedro, onde, nas escadarias que davam acesso ao templo, para aquela multidão arrependida. Lembra aquela multidão que gritou para que Jesus fosse morto? Aquela multidão que escolheu Barrabás? Essa mesma multidão estava ali, nas escadarias do templo, arrependida para que fosse batizada. Mas isso não importa na teologia da substituição. Assim como não importa que os crentes que pregaram a fé messiânica, que levaram a fé messiânica aos gentios, eram judeus. O ódio aos judeus, as inquisições cristãs e o holocausto não estão relacionados à justiça de Deus, mas à injustiça política religiosa. Essa é a grande verdade. Hoje, no mundo islâmico, por exemplo, não é diferente. Líderes muçulmanos promovem guerras contra Israel, assassinatos, perseguições, em nome de quê? De um falso Deus e através de falsas teologias. E o profeta Isaías escreveu: ouvi a palavra do Senhor, os que tremeis da sua palavra. Vossos irmãos que vos odeiam e que para longe vos lançam por amor do meu nome, dizem: seja glorificado o Senhor para que vejamos a vossa alegria. Mas eles serão confundidos.
Seja honesto com você mesmo e responda com base na história das religiões, incluindo o cristianismo. Quem é que usou o nome de Deus para perseguir, para assassinar, para destruir, achando que estavam glorificando a Deus ou que estão glorificando a Deus e que Deus está satisfeito com isso? Não são os religiosos? Não era assim na época de Yeshua? Não era assim na época dos profetas? Não é assim na época do cristianismo, quando foi criado, Igreja Católica, tudo o que fizeram, as inquisições, depois o Holocausto. E a profecia continua dizendo: uma voz de grande rumor virá da cidade, uma voz do templo, a voz do Senhor que dá o pago aos seus inimigos. Antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que lhes viessem as dores, deu à luz um menino. Ou seja, o templo mencionado pelo profeta é o mesmo descrito em diversos capítulos de Apocalipse. O local de onde sai a ordem do Senhor para aqueles que trarão os juízos e dores sobre a terra, incluindo o próprio Yeshua em sua vinda para o implante de seu reino com vara de ferro e mão forte. A nação de Israel devia ser restabelecida antes do período da grande dor, a dor de parto que está prestes a ser derramada na terra. E essa dor de parto trará o Messias. Por isso está escrito: quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. Mesmo vendo as profecias e as promessas de Deus se cumprindo diante de nossos olhos, ainda assim, muitos líderes religiosos ensinam que Deus rejeitou os judeus, a nação física de Israel, e através dessa falsa teologia alimentaram uma hostilidade contra o povo judeu, contra Israel. Todas essas coisas trarão consequências para a humanidade. Quando Israel pecava contra Deus, a nação toda ia para o exílio, sofriam as consequências, até mesmo os crentes fiéis também estavam naquele meio. Há 2000 anos atrás, a nação de Israel foi perseguida pelo Império Romano como consequência de uma política religiosa suja, gente. E até mesmo os verdadeiros crentes sofreram com isso. Olhem para a história da igreja primitiva. Veja o que aconteceu com ela. Veja o que aconteceu com a maioria dos discípulos e apóstolos de Yeshua. Vejam como eles morreram. E você, muitas vezes, pensando que os clubinhos religiosos de hoje em dia são formados por crentes com melhor reputação, que serão arrebatados ou que merecem ser arrebatados para morarem no céu. A contagem final começou a se desenvolver nos últimos 2000 anos, a partir da chegada do Messias, durante o período anunciado pelo anjo a Daniel. A nação de Israel devia ir para o exílio, depois da destruição do templo e também da cidade de Jerusalém, conforme previsto na visão de Daniel e anunciado por quem? Por Yeshua, em Mateus capítulo 24. Leia o capítulo 24, leia o livro de Daniel e você vai entender. Porém, o plano de restabelecimento para a nação de Israel estava também previsto nas profecias, conforme lemos no texto de Isaías. Desde que Israel foi restabelecido, muitas nações se revoltaram e não pararam de buscar meios de destruir a nação, de destruir Israel, de destruir o povo judeu. As guerras no Oriente Médio contribuíram para um êxodo islâmico aos países ocidentais e as consequências disso, gente, têm gerado instabilidade e problemas internos entre as nações que estão recebendo esses povos.
A consequência desses problemas forçará as nações a se levantarem mais uma vez contra Israel. O próprio ex-presidente brasileiro, por exemplo, Jair Bolsonaro, não cumpriu sua promessa de campanha de transferir a embaixada brasileira para Jerusalém. Por quê? Por causa da influência islâmica em relação a acordos comerciais. O antissemitismo voltou a crescer no mundo. Os jornais e reportagens continuam, disseminando ódio contra a nação de Israel, não é mesmo? Assim como hoje em dia, durante o Holocausto, também ninguém dava a mínima para o que estava acontecendo com os judeus. Mas, de repente, no passado resolveram criar o Estado de Israel, o Estado judaico. E por quê? Porque tudo não passava, de uma grande farsa, de uma encenação política e de uma grande conspiração para dizimar o restante dos judeus que sobreviveram à guerra, que sobreviveram ao Holocausto. Foram saqueados, perderam seus bens. Praticamente todas as famílias judaicas carregam cicatrizes do Holocausto. A minha própria família é um exemplo, o meu avô é um exemplo disso. Estabelecer Israel como nação não passava, de um plano destrutivo que não deu certo. O movimento sionista levou a fama de herói, mas, na realidade, a história poderia ter sido outra se não fosse a mão de Deus e suas promessas. Porém, o plano destrutivo contra Israel continua válido até hoje. Olhe para as resoluções da ONU contra Israel. Olhe para o comportamento midiático e até mesmo por parte de pastores evangélicos e padres, através das doutrinas que pregam. Você não vê uma única vez a mídia noticiar algo verdadeiro e imparcial sobre Israel. A manipulação é tão feroz que, ultimamente, os jornalistas anunciam primeiro a consequência para incriminar Israel e depois a causa para justificar os criminosos. Infelizmente, estão invertendo os valores. Hoje, para você entender os jornais, as notícias sobre Israel, você precisa ler a notícia de baixo para cima. Porque embaixo está a causa e em cima está a consequência. Porém, agora o Messias não virá como um cordeiro, como um servo sofredor, mas ele virá como o leão da tribo de Judá, o justo juiz, o Senhor dos senhores. E quando isso acontecer, não haverá acordos políticos e religiosos, pois toda a autoridade estará nas mãos dele, e ele julgará os povos com justiça, sem preferências religiosas, sem politicagem. Conforme eu já mencionei em outros vídeos, é importante considerar que a história do reino messiânico como os salvos na terra foi mencionada inicialmente no livro dos profetas. E no capítulo 14 do livro de Zacarias está escrito que o Senhor sairá e pelejará contra estas nações. Que nações? Gentílicas. E naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras. E o que acontecerá nesse momento, no período da vinda do Messias? A resposta você encontrará no capítulo 12, que diz: E o Senhor salvará primeiramente as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não seja exaltada sobre Judá. Naquele dia o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém, e o mais fraco dentre eles naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. Diante de quem, Diante das nações gentílicas. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém, mas sobre a casa de Davi
e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem traspassaram, e prantearão sobre ele, como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Então, gente, se preparem, porque os dias serão cada vez mais difíceis. Os juízos estão a caminho. As denominações religiosas estão preocupadas com entretenimentos, com passatempos que aumentam a freguesia, que atrai aquelas pessoas que têm comichão nos ouvidos e querem escutar aquilo que massageia o ego delas. O Messias está às portas. A situação política e religiosa é a prova disso. E, finalmente, a nação de Israel foi restabelecida para que os juízos do Senhor sejam derramados. Espero que essa mensagem faça você refletir um pouco mais sobre as verdades bíblicas. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.